Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Penso que estão reunidas as condições para nós fazermos esta audição sobre uma petição apresentada pela senhora Dona Emília Santos, Presidente da Associação de Mulheres de Braga. Há uma segunda subscritora, Idalina Forte, que por motivos pessoais não pode estar hoje connosco aqui, e a audição é efetivamente sobre um assunto que a todos e a todas nos diz respeito, sobre violência doméstica e sobre femicídio, e tem o título Parem de nos matar. Foi dirigida à Assembleia da República em novembro de 2019, mas por motivos de Covid ainda não tivemos condições e só agora estamos a agendar esta audição para depois poder subir a plenária, dado que tem 8.098 subscritores e, por esse motivo, reunirá as condições para ser discutida em plenário. As peticionárias dirigiram-se à Assembleia da República, dando conta, sinalizando, sobretudo, o aumento do número de femicídios no ano de 2019 e também as situações de violência doméstica nas relações de intimidade e, não obstante as medidas adotadas pela nossa lei, fazem propostas para que outras medidas legislativas sejam adotadas para se tornar mais eficaz a prevenção e a proteção das vítimas de violência doméstica e de seus filhos. Assim sendo, eu passaria a palavra à senhora Dona Emília dos Santos, dando conta que nesta audição estão representados o Grupo Parlamentar do PSD, o Grupo Parlamentar do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP e a deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Portanto, dar-lhe então a palavra para nos fazer uma apresentação da sua petição 10, 15 minutos, depois daria a palavra aos grupos parlamentares e dar-lhe novamente a palavra para uma intervenção final. Boa tarde a todos e obrigada pela presença. O meu nome é Emília, sou Presidente da Associação Mulheres de Braga. Quando entregamos a petição ainda era só um movimento, neste momento já é uma associação e uma IPSS que abrange vítimas de violência doméstica, ou seja, mulheres, homens, crianças e idosos também. Nós viemos cá em novembro, 26 de novembro, entregar a petição com o intuito de melhorar algumas coisas que nós tínhamos, como estou muito no terreno, devido a um grupo que surgiu no Facebook, consegui perceber algumas lacunas, porque não é normal, eu como um cidadã comum, não sou jurista, não sou assistente social, não sou ligada a nenhuma organização desculpem a dislexia, do governo, e procuraram-me para pedir ajuda, muitas mulheres, alguns homens, e nesta altura também tenho alguns idosos e pessoas com algumas deficiências. Então, a nossa petição resume-se à violência, sim, e tem aqui alguns pontos que gostaríamos que vocês nos apoiassem ou nos dessem sugestões para que as coisas melhorassem. A primeira, em relação à disciplina da cidadania, que é uma disciplina que nós aprovamos, sim senhora, e onde poderia ser inserido aulas de igualdade de género e também para saberem, para as crianças poderem ter a noção do que é um abuso sexual, o que é respeitar o outro e desde muito cedo, desde a pré-escolar, claro, com formas diferentes de ensino, terem essa noção e para poderem também denunciar o que se passa dentro das quatro portas, que muitas vezes os abusos são feitos mesmo pelos familiares diretos e até por amigos e pessoas conhecidas. Portanto, isso é uma das coisas que deveria continuar, assim, a disciplina da cidadania, e incluir esta parte da educação sexual e da educação em relação ao respeito
pelo outro. E que as crianças consigam distinguir o que é que se passa dentro das suas próprias casas. Em relação aos gabinetes já existentes a nível da violência doméstica em todas as grandes cidades, nos grandes centros, sim que sei que eles existem, mas não são o suficiente. Eu, como cidadã normal, e aquilo que me chega muitas vezes em Braga, é os arredores de Braga, ou seja, os sítios onde não há os gabinetes, que as pessoas venham ter comigo, se sentem muito à vontade de falar comigo, porque sentem que eu estou no mesmo patamar que elas, não é? Que não sou nenhuma instituição do Estado, mas que as posso ajudar no sentido de as reencaminhar, no sentido de as aconselhar, de acarinhar, empoderar e dar um apoio até que elas estejam preparadas, porque eu própria as acompanho à polícia, se tiverem que ir a um tribunal, eu vou com elas ao tribunal. Portanto, acho que seria importante haver mais gabinetes no interior, onde as pessoas que lá estão, as forças policiais, estivessem um pouco mais formadas, ou seja, tenham formação neste contexto, porque por vezes as queixas que eu também recebo, eu estou a dar aqui exemplos que eu lido dia a dia, que é mais fácil para mim, o que eu lido é que as pessoas têm medo de acompanhar, de ir à polícia, porque às vezes são recebidas de formas menos propícias, menos interessantes, ou seja, a polícia nem sempre tem sensibilidade, nem toda a gente tem que ter sensibilidade, é lógico, mas sim haver maior formação das forças policiais, nas autarquias, nas juntas de freguesia, para pôr mais gabinetes deste género à disposição. Eu sei que isto teria um horário, que há horários, é normal, mas nós, como associação, já nos preparamos para estar em vários sítios fora dos horários normais de trabalho, ou seja, a partir das 5 horas da tarde é muito complicado uma vítima encontrar um polícia especializado numa esquadra, assim como uma associação disponível. E nós, enquanto associação, vamos sim trabalhar as 24 horas por dia. Já comunicámos com algumas juntas de freguesia na zona de Braga e do Minho. Se nos quiserem também receber num gabinete, nós teremos todo o gosto em fazer o atendimento para depois dar informações às vítimas. Pronto. Portanto, é uma das também propostas da nossa petição. As normas, as medidas recomendadas pelo Governo são em relação à proteção das vítimas e dos seus filhos, deveriam ser um pouco mais exigentes e eficazes para protegerem realmente as vítimas. Não é só as mães, também há pais, porque já tive situações em que pais sofrem também um pouco de violência, não tão abrangente, mas também há. E o Estado deveria criar condições para que a vítima consiga manter o seu trabalho, manter o seu espaço onde vive, onde reside, e criar proteção de maneira que a vítima não tenha que se deslocar com a sua família para tão longe de casa. Isso era um dos outros pontos, porque é complicado. Muitas delas, por experiência própria também, desistem das queixas porque têm medo de perder o emprego e até deixar de ver os filhos, porque muitas vezes os filhos não vão com elas. E isto cria-lhes um bocado de receio e acabam por desistir das queixas. Pronto. Tenho também aqui uma proposta que se calhar é um bocado fora, mas eu como cidadã, como não estou dentro das leis, não posso às vezes estar errada nas coisas que digo, mas no entanto, eu sei que os tribunais mistos são tribunais mistos, não é fácil, nem são possíveis, mas podíamos arranjar aqui uma medida em que o juiz de instrução criminal possa tomar decisões temporárias no imediato da queixa, ou seja, o juiz ter a capacidade de dar proteção à vítima, aos menores e à vítima em si, de ter uma proteção de um imediato, não ter que ir para outras instâncias, ainda ter que relatar tudo, contar tudo de novo, passar para a CPCJ, passar pela polícia primeiro e depois haver logo aqui uma ligação em que o juiz tenha a autoridade
o juiz de instrução criminal que tem a autoridade de tomar uma decisão temporária até que as coisas possam realmente seguir o seu rumo, mas serem já protegidas, porque muitas vezes as crianças ficam aqui num vai e vem e não têm proteção de ninguém, porque a CPCJ e às vezes não consegue responder no imediato, e as instituições existentes a nível de proteção, porque eu vou dar um exemplo, eu estive na GNR de Braga e tiveram que retirar 3 irmãos de casa, menores, um deles com 20 meses, penso eu, e tiveram que ficar com eles uma noite, porque era fim de semana, dentro de uma esquadra. Então, isso não é normal, não é real, não pode ser no nosso país, que já estamos um pouquinho à frente. Acho que estas coisas são do terceiro mundo. E daí isso fez-me bastante confusão, quando um GNR me diz que teve que ficar com 3 crianças dentro de uma esquadra até à segunda-feira, porque a CPCJ não funciona durante o fim de semana. E isso é bastante grave. Pronto. É um dos nossos objetivos, é criar também assim os refúgios de imediato, sem ter que meter as pessoas dentro de uma esquadra ou mandá-las para tão longe de casa, mas isso já são coisas mais à frente. Pronto. Outra situação seria, que isto já também não está na petição, mas seria uma das coisas que nos lembramos depois, era sempre que as vítimas são ouvidas por técnicos da Segurança Social ou pela CPCJ, deveriam ser gravadas as audições do imediato para que a criança ou a vítima depois não seja coagida e não tenha que repetir o que já disse uma vez, ou 2 ou 3, portanto, ser gravadas no imediato, porque nem sempre também os relatórios feitos por estas técnicas são realmente aquilo que se passa. Às vezes deturpam e acaba por chegar ao juiz já com outra versão. E isso seria importante, a gravação dos depoimentos de cada vítima. Em relação às medidas de coação, que eu tenho lidado também com a PSP e com a GNR, o que eles me pediram foi que muitas vezes as medidas de coação são infringidas pelo agressor e a maioria das vezes não, quase sempre, eles não são imediatamente presos, ou seja, eles fazem um anexo agora bloqueei, pronto, fazem um anexo à queixa de infringir a medida de coação. Quando a medida de coação fosse infringida, realmente deveria ser um motivo para a prisão do agressor. Ou seja, o agressor deveria ser logo preso e não deixar que passem uns dias até ao julgamento onde vai ser anexado aquilo, porque é tempo perdido. Pronto. Penso que em relação a isto, em relação à proteção da criança enquanto vítima de violência doméstica, eu também sou peticionária de uma petição que entrou há pouco tempo aqui, da proteção do menor enquanto vítima, certo? Eu, como também sou subscritora, acho que vou deixar para essa altura, elas depois decidem e falam também por mim, ok? Para não estarmos a alongar as outras coisas, esta parte é para mim, neste momento, será mais interessante. Obrigada. Muito obrigada pela exposição e pelas propostas que aqui nos deixa, contabilizei 8, nos mais diversos domínios. Eu recordo que nesta Assembleia muito se tem legislado sobre esta matéria, há inclusivamente uma proposta do Governo que desceu à primeira comissão para ser apreciada em especialidade, mais 4 projetos de leis de diversos partidos. Toda esta matéria tem enquadramento quer no nosso quadro legislativo, a legislação, temos um quadro legislativo bem definido relativamente a esta matéria, mas também não posso deixar de referir a Convenção de Istambul, o Grevio, o RASI, o relatório sombra das organizações não governamentais, o relatório anual de monitorização da violência doméstica, bem como o relatório de avaliação da CPCJ. Passaria então agora a palavra aos grupos parlamentares para as perguntas ou os comentários tidos por conveniente. A senhora deputada Helena Lopes, faz favor. Muito boa tarde, muito obrigada, senhora Presidente, muito boa tarde. Quero agradecer a coragem
destas mulheres de Braga se terem unido e trazerem aqui à Assembleia uma petição. Obviamente que a todos nos deixa confrangido tudo aquilo que aconteceu e o que aconteceu. Obviamente, e como disse a Sra. Presidente, existe muita legislação. O problema é fazê-la cumprir. Esse é o grande problema. E nós temos que, Assembleia da República, não nos basta a nós fazer a legislação, mas temos que perceber se ela é ou não cumprida. Todas as sugestões que nos foram dadas, que nos estão a ser dadas, obviamente que são boas sugestões. Já existe, e como disse a Sra. Presidente, já existe muita coisa feita. Já existem espaços, mesmo em relação à polícia, à formação da polícia. Temos, felizmente, muita gente jovem, na PSP e na GNR, que também que já percebem o que ocorre. Há uns anos atrás, se calhar há 20 anos atrás, não percebiam. Provavelmente nos grandes centros é mais fácil do que nos pequenos centros, que toda a gente se conhece. Mas há 20 anos atrás acontecia isso que dizia. Uma mulher ia a um posto e essa mulher, ela própria, era colocada logo em questão, certo? Por isso, eu percebo o que está a dizer, nem sabe quanto, e o que eu quero dizer é que todas nós que estamos aqui, penso eu, estaremos ao lado de qualquer mulher e homem, porque aqui não é só as mulheres, que também existem homens, mas infelizmente a maioria são mulheres. E aquilo que diz, e muito bem, eu posso dizer, e tenho conhecimento de causa, que quando existia uma criança vítima, essa criança muitas vezes no tribunal estava junto com o agressor. Isso também já foi alterado, felizmente. E se calhar houve pessoas que fizeram com que isso se alterasse, certo? Porque não podiam estar a vítima e o agressor junto, e estavam num tribunal de família. Pronto. Foi alterado, felizmente, para as vítimas, e aquilo que me dizem muito bem é que o agressor normalmente fica com a vítima, até existirem todas estas medidas. Por isso, o que eu lhe digo é que, em relação ao PSD, que muito iremos fazer com que as leis sejam efetivamente cumpridas, e muito está a ser feito também. Todos os governos têm tido este pensamento de ajudar. Por isso, só lhe digo muito obrigado pela coragem de se juntarem tantas mulheres e pedirem. Em relação à disciplina de cidadania, para aquilo que eu estive a ver no plano que existe, isso já está também considerado. Esta matéria está considerada. Começou agora. E eu digo-lhe, eu sou professora, vou-lhe dizer, eu sou professora. Eu acho que nós professores temos também essa formação. E ao contrário daquilo que muitas vezes podem pensar, os professores, além de professores, são também educadores. E muitas vezes eles são protetores dessas crianças, certo? E também têm essa sensibilidade, Os professores são os melhores agentes e também tem sido feita formação nessa área. Existem formações. Sim. Começam os abusos desde muito novos e depois normalizam a situação e agem pouco tempo. Eu peço desculpa, mas não pode haver. Pronto, eu vou só terminar. E sobre as crianças pequenininhas, como lhe digo, muitas vezes os educadores percebem, e são os educadores que muitas vezes chamam a atenção e que denunciam os casos. Mas percebo o que diz e muito agradeço. Em relação, neste momento, ao Partido Social Democrata, nós estaremos atentos, como penso todos os outros partidos. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Daria agora a palavra à Sra. Deputada Romualda, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faz favor. Obrigada, Sra. Presidente, em exercício. Queria começar por agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista esta vossa iniciativa. A iniciativa é essa que nós reputamos de grande importância na medida em que é uma forma de aprofundarmos a nossa democracia, irmos às pessoas que estão na base, as pessoas que estão
em contacto direto com as realidades que nós aqui, sobre as quais nós debruçamos, legislamos, portanto, trazer-nos essas preocupações vindas de quem contacta e lida diariamente com elas, para nós reputamos de grande valor, e dizer desde já que nós nos associamos às preocupações que nos traz aqui. Como já foi dita, quer pela Presidente e pela minha colega do Grupo Parlamentar do PSD, muitas das preocupações que aqui traz encontram respaldo quer da nossa legislação e em alguns programas que existem. Agora, também nós compreendemos que se está aqui com estas preocupações é porque no grupo onde trabalha, as pessoas com quem trabalha, ainda estão a sentir ao menos não estão a chegar a essas bases, a essas preocupações, razão pelo qual, mais uma vez, agradecemos e dizer que, pronto, tomaremos uma boa nota, observaremos, tentaremos vamos fazer um trabalho de comparação séria entre tudo o que traz e as respostas que temos, que é para, efetivamente, vermos as partes que ainda carecem de serem atendidas. Portanto, mais uma vez, é para agradecer e dizer que é a democracia a funcionar e é a democracia no seu melhor. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito boa tarde e muito obrigada pela iniciativa, pela petição. Já tinha tido a oportunidade de ter algum conhecimento sobre estas questões, sobre as vossas sugestões, que evidentemente o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda acompanha. É claro que muitas destas coisas já estão previstas ou já estão no terreno, mas também é verdade que estão sempre a meio gás, que nunca são efetivamente cumpridas, que aquilo que está na teoria... Peço desculpa, mas eu não posso tirar a máscara. Tenho aqui um problema nos dentes. Desta vez sabe-me bem a máscara. Mas vou tentar falar mais alto. Mas dizer que efetivamente aquilo que muitas vezes temos na teoria e que temos nos planos e que temos até na lei, a verdade é que a prática nem sempre corresponde como deveria àquilo que temos previsto em vários documentos. Eu queria só também fazer aqui um comentário em relação à disciplina da Educação para a Cidadania, que tem um manancial de temas nos quais a igualdade de género, as questões da violência de género, as questões da discriminação também já estão abordadas nos vários ciclos, portanto, com várias abordagens consoante a idade das crianças. Também temos que ter em conta que, apesar disso, temos um movimento neste país com cartas abertas e com subscrições e com pedidos de objeção de consciência para os professores que não queiram lecionar essa disciplina e, portanto, temos uma verdadeira movimentação contra aquilo que, enfim, qualquer pessoa minimamente informada entende como a defesa dos direitos humanos, da igualdade de género, enfim, da liberdade, mas pronto, e portanto ainda bem que estão atentos a estas questões, porque de facto está-se a travar, de certa forma, uma batalha nesta área em Portugal e noutros países. Portugal nós estamos sempre um bocadinho em contracorrente, mas as coisas acabam por chegar cá e estamos agora a viver isso. Também consideramos que a formação, tanto aos magistrados e, portanto, a todo o pessoal judicial como aos elementos das forças e serviços de segurança, tem efetivamente que ser melhorada.
Os elementos das forças e serviços de segurança têm formação, há equipas, mas não há equipas em todas as esquadras. Para além disso, muitas vezes há uma equipa que não é a equipa que está, ou que não há elemento disponível, numa altura em que recebem uma chamada um pedido de ajuda, e quando vão a essa chamada, muitas vezes, e isto acontece constantemente, os polícias que respondem à chamada não sabem, naquela altura crucial, que é o momento crucial, fornecer todas as informações, explicar o que é o Estatuto de Vítima, explicar quais são os direitos da vítima naquela altura. E, nesse momento, essa informação é absolutamente crucial. E, portanto, são aquelas coisas que, na prática, existe na teoria, depois na prática as coisas não correm assim muito bem, e, portanto, nós temos que dar atenção a isso e trabalhar nesse sentido. Por último, queria só referir que nós compreendemos essas dificuldades que muitas vezes há, as discrepâncias até de decisões e de tempos entre aquilo que é o Tribunal Criminal e o Tribunal de Família. O Bloco de Esquerda já, desde a legislatura passada, que apresentou projetos que foram considerados nesta Casa, não pelo Tribunal Constitucional, mas nesta Casa, inconstitucionais e, portanto, que não seguiram. De facto, como disse agora a senhora deputada Elsa Paes, o Governo tem um projeto que pretende também responder a isso de uma outra forma e, portanto, estamos com expectativa e esperemos que o trabalho de especialidade avance rapidamente. No que respeita às crianças vítimas, sabemos efetivamente da petição que entrou. Dizer também que o Bloco de Esquerda tem tentado alertar e tem tentado alterar esta situação já por várias vezes. Tentámos já na legislatura passada, tentámos já nesta legislatura, temos neste momento um projeto que é a terceira tentativa do Bloco de Esquerda neste sentido. Aquilo que tem sido entendido nesta Casa, pelos restantes grupos parlamentares, é que as crianças já são consideradas vítimas. Efetivamente são consideradas vítimas quando são vítimas diretas da violência ou do ato e não quando estão na presença ou quando vivem em contexto de violência doméstica. A prática e os resultados empíricos mostram-nos que, de facto, na esmagadora maioria das vezes, não são consideradas vítimas e, portanto, não sendo consideradas vítimas, não têm direito à proteção devida e a todos os mecanismos de proteção que deveriam ter. Ele desceu também para a especialidade, portanto, também esperemos que a petição que também faz, que também é subscritora, também ajude nesse sentido, porque, de facto, toda a sociedade está a dizer que, na prática, estas crianças não são consideradas vítimas e alguma coisa esta Casa terá que fazer, mesmo que não seja com o projeto de lei do Bloco de Esquerda, com todas as alterações e, enfim, da forma que melhor acharem. Mas é, efetivamente, um problema que tem que ser resolvido urgentemente. De resto, dizer que também olharemos com muita atenção para todas as propostas e tentaremos ver o que é que se pode melhorar naquilo que ainda há para melhorar. E muito obrigada pelo vosso contributo. Obrigada. Muito obrigada, senhora deputada. Passaria a palavra à senhora deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor. Muito obrigada, senhora deputada. Cumprimentar a peticionária aqui presente e agradecer a exposição feita. Também já tínhamos tido a ocasião de conversar sobre estas matérias e dizer-vos que, uma vez mais, nós insistimos na ideia de que, mais do que um problema legal, nós temos um problema material, um problema de meios e de forças no terreno para os combater. O trabalho que temos procurado fazer tem sido exatamente no sentido de perceber, no concreto, o que é que está a faltar, o que é preciso reforçar. Aliás, há uma proposta que fizemos passar no Orçamento de Estado de 2020, que era sobre um levantamento das ausências ou das insuficiências dentro dos serviços públicos na resposta aos casos de violência doméstica. Até hoje estamos à espera desse resultado, mas continuaremos a insistir nesta frente. E apesar de acharmos que não é um problema de lei, é possível, de facto, melhorar a lei. Temos-lo feito, ainda há pouco tempo conseguimos ver aprovada uma pequena alteração, mas que permite à vítima não ver a sua morada revelada ao agressor por meio de uma notificação do tribunal, algo tão simples, mas que de facto faz a diferença. Mas preocupa-nos muito mais aquilo que está na base de tudo. O que nós sabemos do relatório da Segurança Interna é que apenas 61% ou seja, 61% só chega à queixa, o processo não avança. E é
16% é que vai para a acusação, e depois com os resultados também discutíveis muitas vezes. Mas, portanto, estamos a falar de uma realidade que muitas vezes fica para lá da justiça, ou aquém da justiça. E aqui nós insistimos, não pode haver um vazio nem uma lacuna em que ninguém se responsabilize, em que não há tutela sobre estas situações. Até porque muitas vezes são situações de intermitência. Aquilo que nós pudemos ouvir, também fizemos audições à equipa de análise retrospectiva de homicídios em casos de violência doméstica, ou seja, casos extremos, não é? Era que aquilo que eles sentiam era exatamente isso, ou seja, que houve vários momentos em que foi possível intervir, mas depois não havia, provavelmente não há uma entidade hoje que se responsabilize por isto. E nós estamos a estudar esta hipótese, já tínhamos apresentado uma vez, estamos a estudar e a procurar ver se melhoramos, de termos de facto uma entidade que coordene de facto a tal rede, porque é uma rede, mas como a rede está toda dispersa, isto não funciona da forma integrada que tinha que funcionar. E se nós sabemos que há uma queixa, a queixa pode não ter ido para a frente, mas o caso está sinalizado do ponto de vista da Segurança Social e tem que haver um acompanhamento a isso, e não pode estar dependente da boa vontade de uma associação ou de um acordo, um protocolo com a Segurança Social. Ou seja, isto é de facto uma questão importante. Para lá disto, há coisas que é preciso aprofundar. Foram feitas muitas formações no último ano, daquilo que nos é dado, daquilo que nos chega, mas é preciso não só aumentar a formação, mas depois os agentes nas quadras disponíveis para estas situações. Nós precisamos de pôr a funcionar as equipas multidisciplinares de apoio à decisão do juiz, nomeadamente junto dos tribunais de família menores, porque essas equipas tinham um papel fundamental. Claro que o problema da justiça não termina nem acaba neste caso, é bastante visível, mas nós precisávamos também que isso fosse uma realidade desde 2015, que isto está previsto assim na lei e não está, na verdade, não chegou ainda à decisão. Depois, uma última questão. Estamos a estudar, e achamos que é um bocadinho mais por aí até que precisamos de intervir, na sinalização de agressores. Portanto, antes de termos propriamente uma queixa, nós poder haver algum mecanismo, que isto tem que ser feito de uma forma equilibrada, porque há uma presunção de inocência que é importante salvaguardar, não é? Mas temos que encontrar formas aqui de, naturalmente, estimular a inversão de comportamentos. Porque, independentemente de nós conseguirmos penalizar e conseguirmos, de alguma forma, parar aquele agressor, os comportamentos multiplicam-se. Isso, aliás, é uma questão que está agora a ser implementada, que é os programas de correção desses comportamentos junto de crianças e jovens no âmbito da ação tutelar educativa. Bom, posto isto, uma última nota para a questão da educação, que nos parece que nós precisamos de combater a violência na raiz, e ela tem muitas vezes na sua raiz valores, estereótipos, uma relação, não é? A relação de forças que existe nas relações mais íntimas ou afetivas, e o sistema em que nós estamos não contribui para outro tipo de relações. Mas é possível, e batalhamos há muito tempo pela educação sexual. Quando dizemos a educação sexual, é afetiva, não é? Não é um entendimento estrito da educação sexual, que vai entrar na disciplina de cidadania, mas tem que ser transversal a todas as matérias, portanto, até para estimular o entendimento e que esses princípios se sedimentem, não é? E, portanto, essa de facto também tem que ser uma luta. Comprometemos-nos também a insistir neste âmbito, e mais uma vez saudar a iniciativa e dizer-vos que aquilo que continuarmos a fazer, vamos dar sempre a nota para que possam conhecer. Obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, faz favor. Sim, senhora. Portanto, eu iria, antes de mais, iniciar por cumprimentar efusivamente a
Emília, pelo seu engajamento e por ter iniciado de uma maneira, digamos, absolutamente voluntária, de solidariedade aí por ali fora, e é ótimo que hoje a associação, digamos assim, seja uma IPSS e tenha os auxílios e os incentivos necessários para alargar-se, não é, e melhorar a ação. Nós iremos estar esta legislatura inteira a falar de violência doméstica, infelizmente, exatamente porque ela é das maiores pandemias, não é? Portanto, nós andamos há anos e anos e anos a melhorar a legislação em áreas e por ali fora, mas a seguir, independentemente da legislação, do reforço da legislação, independentemente de existirem entidades governamentais, IPSS e ONGs e associações e por ali fora, continuamos ainda com índices altíssimos de violência e de feminicídio. E este ano ainda assistimos a algo que não era hábito, não é? Que é o assassinato de mulheres à luz do dia, não é? Isto, obviamente, faz-nos entender que ainda não encontramos a solução para estancar isto. E esta era uma das minhas interrogações, na sua ótica e na ótica da IPSS. Em que áreas é que acha que são verdadeiramente necessárias e urgentes uma alteração imediata, não é? É também necessário, digamos assim, nós iniciarmos a especificar o que é que nós entendemos por formação, informação, sensibilização para a violência doméstica, para lutarmos contra a violência doméstica. Necessitamos de ir mais além, indicando que tipo de formação é esta, conteúdos que é necessário ter, mas especialmente isto, quem é que vai dar essa formação? É que isto a nós nos importa imensamente, porque estes altos índices não significam ausência de informação, não é? E não significam ausência de legislação. Então, talvez, na minha ótica, haja um enfoque excessivo sobre as mulheres. E eu vou explicar isto. Não é que não sejam necessários todos os apoios e os enquadramentos que se dá às mulheres, mas é necessário nós iniciarmos igualmente a responsabilizar de uma maneira mais efetiva os agressores, nomeadamente fazer com que recaia sobre eles o ónus da mudança radical da sua existência, da mudança de habitação, do afastamento da família e dos amigos,
quem sabe até da institucionalização, é que isto é uma das áreas que me inquieta, não é? É a institucionalização das mulheres vítimas de violência e o seu desenraizamento. Uma última área é que eu também tive a hipótese de sugerir melhorias na legislação número 28, que é especificamente, não é, sobre a violência doméstica, para também colmatarmos a invisibilização da violência doméstica sobre as mulheres das minorias étnico-raciais. É necessário que haja um alargamento da legislação e dos impactos necessários, dos atendimentos e dos apoios e por ali fora, às mulheres das minorias étnico-raciais. E era isto. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Temos agora online a Sra. Deputada Cláudia Santos, a quem daria a palavra. Sra. Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por comentar. Muito obrigada. Cumprimento também as deputadas que vieram nesta audição. Queria, sobretudo, cumprimentar peticionárias, ter em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista o trabalho fundamental desenvolvido no apoio à vítima. A minha intervenção é muito sucinta e é para sublinhar 3 aspectos. Prende-se com a importância que temos, a necessidade de ouvir as vítimas e compreender exatamente a proteção que as vítimas acham que necessitam. Ou seja, o objetivo é ver as vítimas como elas pretendem ser protegidas, não as menorizando nunca, impondo-lhes respostas que não são aquelas que desejam. Em segundo lugar, gostaria de dizer que parece indispensável uma intervenção nos planos, no plano da saúde ou no plano assistencial. Portanto, tentamos da crença um pouco simplista, através de meras alterações penal, podemos proteger vítimas de violência doméstica. E, finalmente, queria deixar a ideia de que o Grupo Parlamentar Socialista tentará brevemente, ainda durante a sessão legislativa, a iniciativa legislativa para a proteção de vítimas de violência doméstica quando são crianças. Muito obrigada, Sra. Deputada. Não ouvimos nas melhores condições, mas penso que as questões essenciais foram retidas, nomeadamente a necessidade de, por parte do Partido Socialista, se ouvirem as vítimas. Isso estou a repetir porque sei que a Sra. Emília Santos não captou muito bem a mensagem, no sentido de não se menorizarem as mulheres, antes, pelo contrário, tudo fazermos para o reforço da sua autonomia. Assim sendo, dar-lhe a palavra para um comentário final e depois encerraríamos então esta audição. Penso que quase tudo foi dito. Obrigada por alguns esclarecimentos. O que me apercebi é que realmente há muitas leis que não conseguem chegar a ser aplicadas, isto talvez pela
pouca formação dos juízes que às vezes pegam nelas, nos casos, o que já me apercebi. Não sei se tiveram conhecimento que eu tive um problema com um juiz em Braga, porque houve uma medida de coação que lhe foi dada por a violação de uma filha menor. E no dia 1 de maio, dia da mãe, que não sei se foi ali por maio, e em que o juiz mandou o agressor para casa com uma pulseira, e eu simplesmente fui fazer uma manifestação silenciosa com bonecos, apelei na internet a bonecos para expô-los, e o juiz ficou muito chateado comigo, e à meia-noite de domingo abriu o tribunal, foi recolher os bonecos e etc, porque realmente eu acho que há juízes que não têm sensibilidade, nem estão com formação nestes casos específicos. Portanto, não deveria ser qualquer juiz a pegar em casos de violência doméstica, porque a sensibilidade também é precisa, não é só a formação, e há pessoas que não têm essa formação. Em relação aos polícias, que já há formação a nível da polícia nas esquadras, em Braga existem 2 polícias, o concelho não é assim tão pequenino, portanto há 2 polícias que trabalham até às 5 horas de todos os dias, e fins de semana e feriados não trabalham, portanto eles próprios se queixam que têm o trabalho todo, mas não podem dar vazão a tudo, nem podem estar em todo lado. O resto dos dias são sim atendidos por pessoas, por polícias, cidadãos que estão formados, mas não com sensibilidade necessária. Portanto, se uma vítima os procura à noite, é complicado ter alguém sensível, e muitas vezes até não estão muito dispostos a estar a ligar para o 144, para os levar não sei para onde. Já aconteceu isso comigo, tive que ser eu a intervir às 4, 5 da manhã e ser um bocado até agressiva com a polícia para eles fazerem o papel, porque preferem delegar sempre para o dia a seguir ou para segunda-feira, porque é fim de semana, porque está a acabar o turno, e isso acontece realmente. Portanto, tem que haver, além da formação, tem que haver, ou talvez, ou fiscalização, mas 2 polícias na área do Braga, e não sei como é que será no resto do país, é muito pouco, mesmo muito pouco, que eu tenho uma boa relação com eles, eles são impecáveis, espetaculares, só que não têm mãos a medir. Neste momento eles estão a receber mais denúncias de idosos, não têm tempo para a violência doméstica em si, entre casais, portanto é mais violência de idosos, porque têm que os deslocar, peldar e etc, está-lhes a dar muito trabalho, porque está no contexto de violência doméstica, e não há mais ninguém que possa pegar na outra parte. Por isso pode haver sim a formação, mas há pouca gente a ser formada nessa área. Lógico, eu acho que os polícias que também queiram ser formados têm que ter sensibilidade, senão não adianta muito ter a formação e não estarem sensibilizados. Eu, por exemplo, não tenho formação nenhuma, vou começar a fazer agora na formação sobre vítimas de violência doméstica, mas a minha sensibilidade está cá toda e acho que é mais necessária. O canudo, como se costuma dizer, não é assim tão significante nesta área, mas não há, nem com canudo, nem sem canudo, nem com sensibilização. Há 2 polícias em Braga, portanto, eu acho muito pouco. Deveria haver, sim, mais polícias formados na área. Assim como polícias, os juízes também, não é? Porque não é qualquer juiz que está formado para ter sensibilidade de dizer: tu, agressor, vais para a cadeia, e tu, mãe e filha, ficais na vossa casa tranquila até as coisas se resolverem. E acho que as assistentes sociais, o pessoal da CPCJ, todos eles precisavam de ser mais abrangentes, mais sensíveis e mais ágeis. Acho que tudo funciona muito devagar, onde a vítima é massacrada várias vezes e acabam por perder até a vontade de continuar com as coisas. É o que me chega, e como eu digo, eu não sou formada, apenas ando no terreno todos os dias, a toda a hora, que as pessoas ligam-me até: olha, liguei para a instituição tal, mas está fechada, o que é que podemos fazer esta hora? Lá vou eu ajudá-las, porque não tem ninguém para lhes dar o empurrão. Muitas vezes precisam de um empurrão, não é? Não é marcar hora e data para ir: olha, venha em tal dia, em tal data para ser atendida. Não, às vezes tem que ser na hora, tem que ser no dia. Porque se for fora dessa hora, desse dia, as coisas muitas vezes vão pela água abaixo e a pessoa foge, literalmente foge. Pronto, agradeço a vossa disposição e que as coisas melhorem um pouquinho, e realmente cá há coisas que a gente precisa de martelar mais um bocadinho. Desculpem lá os termos, que eu sou lá de baixo, e então há termos que se calhar podem ofender algumas pessoas, mas lá em baixo são normais. E é tudo. Eu estou aqui a representar as vítimas, simplesmente sou uma cidadã, como já disse, apesar de ser presidente da associação,
dou tudo por elas, inclusive neste momento tenho uma senhora que tem esquizofrenia e tem Parkinson com 50 anos, muito jovem, e sofria de maltratos da cuidadora, e está na minha casa a viver com os meus filhos, ficou com os meus filhos para a proteger, porque não há sítio para a meter, não há lugares para ela ir, e também não a quero meter num canto qualquer. Por isso, há muita coisa a fazer, sim, porque senão uma simples cidadã como eu não seria procurada por tanta gente. E tenho dito. E muito obrigada. Também, obviamente, existem medidas já no sentido de e estão a ser implementadas. Portanto, agradeço mais uma vez a sua disponibilidade e reitero aqui a ideia de que nesta Assembleia tudo faremos como tem vindo a ser feito para aprofundarmos respostas eficazes no que diz respeito a esta matéria. Aquilo que nos une é seguramente maior do que algumas divergências em termos das soluções jurídicas que eventualmente possamos ter, e a nossa preocupação é coletiva no sentido de criar e implementar e fazer com que os mecanismos que já existem no terreno sejam cada vez mais eficazes no sentido de apoiar as vítimas, não só mulheres, também crianças, e tratamentos especiais, como também já existem, obviamente poderão ser sempre reforçados para agressores no que diz respeito a esta matéria. Senhoras deputadas, muito obrigada pela vossa presença. Senhora Emília Santos, muito obrigada, e continue o seu ativismo cívico, que é muito importante para o melhoramento das respostas às vítimas que tanto precisam delas. Muito obrigada.